Olá você, adivinha quem está aqui de novo? Não sei onde você esteve, mas eu estava no Aprendiz, no caso, nos últimos 2 meses. As gravações terminaram na sexta-feira retrasada, por isso, exatamente, não tivemos vídeo nessa última semana, porque eu estava aqui só assim, ó, aproveitando meu momento zen. Agora a gente vai começar a ter vídeo novamente, normalmente, então tá tudo certo. Aproveitando para voltar com esses vídeos, eu vou começar respondendo umas perguntas que vocês enviaram sobre o próprio Aprendiz no Instagram e na comunidade do YouTube e no Facebook e em todos os lugares que vocês conseguem ter contato comigo, o que é muito legal, muito obrigada. Primeira pergunta é uma pergunta que foi traduzida por muitas pessoas, que é como a Clarinha ficou nesse tempo em que você esteve fora? E você? Sentiu muito ou foi bacana ter um só foco? Na verdade, eu acho que a gente tem que começar pelo começo. Então, vamos largar essa pergunta aqui pro final. Daniele Borges perguntou, Tati, como foi para você participar do Aprendiz? Como surgiu o convite? Enfim, conta pra gente a sua experiência. Beijos. O convite aconteceu, se não me engano, foi em maio ou junho do ano passado. Eu sei que já faz quase um ano. Não sei se vocês estão ligados, mas o programa ainda tá passando. Ele foi gravado há um tempo e tá passando agora. Gente, meus vizinhos estão muito loucos hoje, numa gritaria danada. Não sei se tá dando pra vocês escutarem. É porque é um domingo à tarde, os caras tá aproveitando pra ficar loucão, né? Drogas! Que chama, drogas. Rolou esse convite na época. Quem fez o casting, não sei se vocês manjam, mas casting é tipo o elenco. Por que precisa usar a palavra em inglês? Quem selecionou o elenco foi a Spark, que é uma agência de publicidade, que também faz casting e a porra toda, né? Marketing, a gente já tinha feito uns outros trabalhos juntos. E aí eles me selecionaram e o elenco ele é decidido, geralmente para programa de TV, ou reality show principalmente, é muito pensado em cima dos perfis das pessoas que vão participar, o quanto eles são antagônicos ou complementares. E aí eles decidiram que eu era um perfil antagônico ou complementar, a gente nunca vai saber. E fizeram um convite, então a gente veio conversando desde aquela época, e aí o programa foi adiado algumas vezes, até que em janeiro, quase no final de janeiro, eu tive a certeza de que ia rolar e de que eu ia participar, e as gravações começaram 10 de fevereiro. Márcio Rafael, acompanhando o Aprendiz e sem saber se você ganhou ou até que semana você foi, sei que muitas coisas você não pode falar nada. Mas como foi passar pelo menos até o que vimos agora nesse tempo sem ver ou falar com a Clara? Mais uma vez, vamos aguardar pro final, mas eu selecionei essa aqui, Márcio, pelo seguinte, eu preciso falar duas coisas. Primeiro, eu deixei todo o conteúdo dos meus stories, da foto de Instagram e vídeos prontos quando eu entrei no programa, porque eu não sabia quanto tempo eu ia ficar fora gravando. Então eu deixei tudo pronto para não perder o meu trampo. É profissionalismo que chama, entendeu? Então tudo que vocês viram em fevereiro, março, abril? Fevereiro e março já estava pronto. O pessoal que tá trampando comigo, a Mari e a Carol, que foi liberando, o Léo também das edições, que foram liberando os vídeos e os stories. E aí teve até um jornalista que soltou uma matéria falando que eu tinha saído do Aprendiz já há algum tempo, porque eu tava postando nos stories e postando no meu Instagram. É bom, nunca saberemos, porque inclusive todos nós assinamos um contratinho dizendo que não poderíamos dar spoiler, ou então teríamos que pagar uma multinha bem salgada. Então, nesse caso, vocês só vão descobrir se eu saí ou não e se eu tô na final ou não assistindo o programa. Porém, tem uma coisa que eu posso dizer que a final não foi gravada. Então, ninguém, nem os participantes, nem a produção, nem ninguém sabe ainda quem foi o ganhador, porque isso ainda não rolou. Aguardemos cenas do próximo capítulo. Como foi a experiência do confinamento? A experiência do confinamento foi a pior de tudo do programa. Na verdade, não. O pior de tudo foi a pressão, que era uma puta pressão interna e uma puta pressão externa e, nossa, correria vida louca e o confinamento é uma pressão também, foi tenso. A gente ficava no hotel, né, e a gente gravava praticamente todos os dias, então você ficava naquele ritmo frenético e aí ia pro quarto e ficava sozinho no quarto, sem telefone, e sem internet e sem computador, ou seja, a gente não teve acesso nenhum às redes sociais, a não ser naqueles momentos que a gente dependia disso para fazer a tarefa. Uma amizade e uma descoberta sobre você mesma durante o Aprendiz. Tinha algumas pessoas que eu já conhecia, a Alice e o PC, por exemplo, e tinham várias outras que eu nunca tinha visto na vida e que foi muito massa. Por exemplo, a Sandra virou parceiraça, uma amigona pra vida, o Gaspa também, muito
parceiro, eu aproximei mais do PC do que a gente já se conhecia. O Léo é minha paixãozinha da vida do Bom Dia Léo, inclusive Léo saudades. O cara mais engraçado que eu convivi nesses últimos 2 meses com certeza é o Léo. Agora, uma descoberta sobre mim mesma foi que eu confirmei, não foi realmente uma descoberta, foi uma confirmação de que eu estou realmente viciada no celular, porque nesses 2 meses que eu não pude mexer no meu celular foi tudo muito tranquilo pra mim. E assim que eu cheguei em casa e peguei o celular, eu descobri que eu abro o Instagram milhares de vezes, simplesmente por mania, e o WhatsApp também. Então agora eu tô vivendo um detox e eu vou falar sobre isso num outro vídeo que eu vou fazer sobre telefone, internet e vício no celular. O caso é meu e da Clara, eu vou falar sobre isso num vídeo de maternidade daqui uns dias, então se inscrevam pra vocês não perderem. O que te levou a entrar no Aprendiz? Grana, né, meu amigo? Oportunidade de ganhar R$1 milhão, foi isso que me levou. E a outra coisa que me levou também, até já falei isso no programa, se você está assistindo, você deve ter visto, foi a oportunidade de mostrar que produtor de conteúdo para a internet não é bagunça, que a gente trabalha pra caralho, que a gente é muito responsável, que a gente é empreendedor pra porra. E eu acho que isso, bom, não posso dizer, vamos ver nos próximos capítulos. O Roberto Justus é cheiroso? Eu imagino ele muito cheiroso. Cara, não fiquei tão próxima para sentir ele muito cheiroso, mas ele com certeza não é fedido. Eu acho que ele é cheiroso, mas muito cheiroso. Quando você diz muito cheiroso, eu imagino aquela pessoa que exagera e que às vezes ela passa no estúdio de gravação a 3 metros de você e você sente o cheiro. Ele não é essa pessoa exagerada, mas ele com certeza é cheiroso e limpinho. Eu vou responder uma parte da pergunta da Isabela Paixão, antes de responder a pergunta que eu não respondi lá no início, que é: como foi ficar o tempo de gravação sem contato com a Clara? Teve parte boa? É a mesma pergunta que aquela, mas eu quero dizer uma coisa aqui sobre ter parte boa, que é, cara, foi muito melhor do que eu imaginava. Sério, muito, infinitamente melhor do que eu imaginava. Eu achei que eu ia ficar sem paciência já na 2ª semana. Porque, velho, se você for pensar, você não pode ter contato com sua família, nem com seus amigos, e você também não pode ter contato com nenhuma das outras pessoas, e sua rotina muda drasticamente, e a pressão aumenta em níveis gigantescos. Você passa a trabalhar muito mais, e muito menos tempo você tem que resolver coisas. Então eu imaginei, velho, na 2ª semana eu já vou ficar sem paciência, eu vou falar, não, vou seguir minha vida. E bom, veremos se foi isso mesmo que eu fiz. Velho, eu vou ter que abrir a porta e descobrir que merda que é essa. E dentre várias partes boas, uma delas foi o fato de que eu me reconheci muito lá. Foi uma coisa que o Justo tinha falado no primeiro episódio, que é tipo, vocês vão perceber que vocês podem fazer coisas que vocês não tinham ideia de que vocês podiam fazer, e do quanto vocês são capazes e têm potencial para as coisas. Isso foi muito real para mim, funcionou demais para mim. Cara, só nesse sentido já teria valido muito a pena, porque, caralho, realmente não tem MBA ou faculdade que faça a gente se dar conta do nosso potencial igual tá lá participando do programa. E agora vamos falar sobre a Clara. As 2 primeiras semanas foram muito pesadas. Muito pesadas. Nos tempos que a gente tinha de descanso, era complicado para mim ficar no quarto, porque enquanto eu tava distraída fazendo as coisas que tinha que fazer, eu ia levando porque minha mente estava ocupada. Na hora que a gente parava e ficava sozinho, aí ficava puxado. Eu levei foto dela e do Áureo, dos cachorros pra lá, né, pra ficar no meu quarto e tal. E aí eu ficava olhando aquela foto e pensando, caralho, o que que eu tô fazendo? Meu neném, será que tá bem? Porque eu não tinha notícia, eu não tinha como saber o que que tava rolando. E aí eu chorei milhares de vezes. E eu levei muitos livros também, que foi uma coisa que foi me ajudando ao longo do tempo, porque toda hora que eu via que eu tava começando a ficar na bad, eu começava a ler pra me distrair, pra não ficar naquela coisa de, sei lá, deixar aquilo me consumir. E aí, à medida que o tempo foi passando, foi ficando mais tranquilo. Eu e o Áureo, a gente tinha combinado que se em algum momento acontecesse alguma prova em que ele percebesse que a gente ia estar num lugar público, que ele sairia aqui de Uberlândia com ela e iria nesse lugar para que eu pudesse ver ela pelo menos de longe. E nenhuma das vezes ele conseguiu fazer isso porque coincidiu com o trabalho dele, o que foi maravilhoso. Graças a meu Deus do céu. E, velho, eu agradeço todo santo dia dele não ter conseguido levar ela lá, porque se ele levasse ela lá, eu ia querer chegar perto dela. Se ela desse o bracinho pra eu pegar ela, eu ia pegar ela. E eu ia ser eliminada, porque a gente não podia ter contato com parente ou familiar. E eu não vou negar o bracinho da minha filha, né, velho? Ela é um bebê, né, cara? Ela não entende. Imagina ela dando o bracinho pra eu pegar ela e eu falando, não, eu não quero traumatizar minha filha pro resto da vida. E aí foi ótimo, porque a gente não podia conversar sobre isso depois do que a gente já tinha combinado, porém, coincidentemente,
realmente não deu certo. E aí, a partir do momento que eu já estava num ritmo lá e que as coisas começaram a ficar mais aceleradas, eu comecei a sofrer menos o tempo inteiro e comecei a ter mais gatilhos. Então, por exemplo, tinha dia que eu estava tomando café da manhã e aí tocava uma música que eu cantava para ela o tempo inteiro. E aí eu abria a boca a chorar. Às vezes a gente tinha tarefa que tinha que passar pelo shopping ou por lugar público e aí eu via um bebê chorando e abria a boca a chorar. Ou sei lá, às vezes eu só estava conversando com os participantes e aí surgia o assunto e eu começava a falar sobre ela e aí eu abria a boca a chorar de novo. E racionalmente eu sabia o tempo inteiro que ela estava num lugar ótimo, sendo muito bem tratada, tanto quanto se eu estivesse junto e todas essas coisas. Mas emocionalmente você fica sentindo uma culpa, né? De tipo, cara, eu devia estar lá, por que eu não tô lá? Será que eu vou traumatizar ela pro resto da vida? Será que ela tá lembrando de mim? Será que ela tá sentindo saudade? E aí eu descobri quando eu cheguei aqui que na verdade quem sofreu fui só eu, porque ela ficou muito de boa. E uma coisa muito legal que aconteceu foi que antes de sair daqui, poucos dias antes, ela estava ameaçando andar. E aí eu supus que nos dias que eu estaria lá, ela ia começar a andar e foi exatamente o que aconteceu. Depois de umas 3 semanas que eu estava lá gravando o programa, ela deu os primeiros passinhos, então quando eu cheguei em casa, ela já estava andando, que foi muito fofo. E eu não fiquei sofrida por causa disso hora nenhuma. Eu fiquei com orgulhinho de tipo, ai, que fofo, meu neném já tá andando, sabe? E aí o dia que eu cheguei, eu achei que ela não ia nem me reconhecer, né? Porque eu pensei, 2 meses fora, ela já deve ter esquecido quem eu sou. Mas aí, logo que eu cheguei, eles foram me buscar no aeroporto e ela veio no meu colo e ficou um grudinho comigo o tempo inteiro. E ela dava uma voltinha e voltava e vinha pro meu colo. Dava outra voltinha e voltava pro meu colo. E tá tudo bem, não traumatizei a criança. Até porque eu quero educar a Clara de maneira que ela tenha consciência de que ela tem que correr atrás das oportunidades dela mesma. E como que eu ia educar uma criança falando isso e agindo de uma maneira diferente? Não acho justo, acho até hipócrita. Então, nesse caso, eu acho que todos nós fizemos bem em nossos papéis. Isso sem falar, né, gente, que eu tenho um puta mão da porra em casa, que, se não fosse ele ser tão foda igual ele é, eu não teria nem cogitado passar esses 2 meses fora. Então, facilitou muito a minha vida.